Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 187º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo desta vez está bem, pá, porque desta vez confirmei que é mesmo o microfone da Shure que está a gravar e não é o microfone do Huawei MateBook D14, ok? E pá, eu fiquei mesmo na merda, meu. Eu fiquei mesmo na merda porque é tal cena, meu. Nem sempre, quando eu gravo, fico totalmente satisfeito com a qualidade do episódio, ok? Porquê? Porque muitas vezes tenho de fazer várias pausas durante a gravação, sei lá, ou porque sou interrompido por barulhos ou assim. E então, como tu não tens aquele ritmo certinho, depois não sabes como é que fica o episódio até editares, ok? Depois, às vezes, quando estás a editar e metes ritmo certo, cortas pausas que tiveste de fazer por uma razão ou outra e dizes, ok, já estou mais satisfeito. Outras vezes, nem depois de editar ficas satisfeito, ok? E no episódio passado aconteceu uma cena incrível, que é, eu estava com um ritmo do caralho, ok? E estava a fazer pontos incríveis entre os temas e eu, foda-se, acabei de gravar e fiquei mesmo com aquela satisfação, tipo, gravei um episódio espetacular, ok? Pelo menos para mim, é a minha opinião, ok? Acontece que, então, depois, no sábado, fui sair com a Iris, tal, que já vou falar disso. No domingo vou para editar, dou o play para editar e parece que estava, tipo, dentro de um aquário, meu. E eu não acredito, meu. O que é que se passou? Depois ainda estava a ver o que é que se tinha passado, não sei o quê. E o que é que se passou? O que se passou é o seguinte. Tu, quando abres o programa para gravar, ok? Ele pergunta-te qual é o input e o output. E o input, quando o microfone está ligado, eu acho que é assim, quando o microfone está ligado antes de abrir o programa, fica automaticamente o microfone, ok? E pá, não sei o que é que se passou, não sei se... Eu acho que liguei o microfone, ok? Eu acho que liguei, mas não sei se eu liguei depois de abrir o programa, se o que é que foi. E tipo, eu costumo verificar sempre, ok? Abro sempre a app da Shure, que é para ver se os níveis estão como eu quero, ok? Desta vez está aqui aberta. E vou sempre ao programa ver se o input está certo. Desta vez, meu, porque, sei lá, porque tinha pouco tempo desde que estava a gravar até a hora do almoço, estás a ver? E então achei, não posso perder aqui 5 segundos a confirmar se está, e tal, meti só para gravar. E deu cocó, meu, Mas, pá, isto é só mais um dos erros que se dá no podcast. Este aqui eu fiquei mesmo fodido porque é tal cena, porque isto é mesmo um erro de amador, estás a ver? E tipo, um gajo ao fim de 180 e tal episódios não devia dar estes erros. Mas, aqui estamos, ok, a pedir desculpas. E já que estou a pedir desculpas por erros que dei, meu, muitas vezes acontece trocar nomes. Ok, muitas vezes acontece isso, trocar nomes. Aconteceu quando eu troquei o nome do Romário por Rivaldo. Aconteceu isso. E aconteceu mais recentemente quando eu troquei o nome do Pacheco Pereira pelo Pacheco Amorim. Ok? E qual é o problema? É que o Pacheco Pereira é ex-deputado do PSD. Ok? O Pacheco Amorim é o vice-presidente do Chega. E aí, tipo, há pessoal que não se importa, é tipo, caralho, PSD e Chega, estamos bem juntos, caralho, precisamos um dos outros para subir ao poder, tal. Mas acho que eu quero acreditar que o Pacheco Pereira ficaria ofendido por isso. E aí, nessa altura, mandaram-me mensagens e tal. Eu, foda-se, caralho, meu. Peço desculpa. Mas, pá, cá estamos para mais um episódio, ok? E então, vamos lá contar como é que foi a semana do menino, meu. E a semana começou como? A semana começou com eu super satisfeito depois de ter gravado um episódio, ok? Vou para baixo para tomar banho. Eu tinha dito à Iris que tinha acabado. E ela, mas tens tempo, não precisas de vir já. Então vou para baixo para tomar banho. E está a dar na televisão o quê? Alta definição. Ok? Alta definição. Com quem? Com Zé Amaro. Ok? E agora eu preciso de saber. Deixa eu ver se Zé Amaro já tem página de Wikipédia, meu. Tem de ter. Pouca vergonha, meu. Não tem página de Wikipédia, meu. Tem página de Facebook, tem o site zeamaro.pt, cantor, autor e compositor português. E depois tem agora aqui a notícia do Expresso, porque é tal cena, porque ele deu então no alta definição. Olha, digo-vos já, meu. Estou aqui a ver o site. E está aqui um site bem bonito. Todo bem organizadinho, tipo, tem... Imaginem, vamos começar. Logo ao início tem um novo single, A Lua, Tu e Eu.
E depois tem, assista aqui, deixa eu ver se vai para o YouTube. Exatamente, vai para o YouTube, deixa eu ver quantas visualizações é que tem. 298 mil visualizações, forte. Depois tem sobre, ok, a dizer o que é que ele canta e essas cenas. Tem a discografia, forte. Merchandising, forte. O Instagram, Zé Amaro Oficial, ok, tudo junto. E agora, olha, aqui os próximos concertos. Olha, vai estar hoje, meu. Vai estar hoje em São Martinho do Campo. Até pensei que era na Póvoa de Lanhoso, mas não, em Santo Tirso. Olha, e no dia 30 vai estar no Braga Day. Foda-se, meu. Tenho de respeitar este homem. Meu. Ele vai dar, imaginem. Ele vai estar no dia 23 de julho em Santo Tirso, 25 em Amarante, 27 em Paredes, 29 em Marco de Canaveses, dia 30 às 18h30 vai estar em Braga e às 23 horas em Ribeira de Pena. E depois, dia 31, vai estar às 5 horas em Vila Nova de Famalicão e às 22 na Póvoa de Varzim. Tipo, olhem para este homem, meu, a dar aos 2 concertos por dia. Mas então, depois tem aqui os contactos, tal, para agendamentos e não sei o quê. Mas deixa ver então o merchandising. O que é que tem o merchandising? Tenho CDs, ok. Tenho uma carteira de cortiça, ok. E tenho o chapéu, o famigerado chapéu. Tem bué chapéus, Olha, tenho... ok. E tenho aqui o kit de manicure, ok. Também em cortiça, interessante. Tem um porta-cartões também em cortiça. E tenho a máscara Zé Marca. Agora, pronto, já não deve vender assim tanto. Mas olha, tenho aqui bom merchandising. Gostei. Mas então, porquê é que eu trago este tema para aqui? Porque é bué raro ficar agarrado à TV hoje em dia, ok? É tipo, estamos a jantar, depois dá o telejornal ou assim, Ou sei lá, às vezes está a dar o preço certo e estou a ver, Mas de resto é bué raro. E então, eu estava a descer, ia tomar banho, e como a Iris disse, tens tempo que eu ainda não estou pronto, eu, ok, deixa-me ver aqui um bocadinho. Pá, esqueçam. Eu devia ter visto quase a entrevista toda, mas comecei a ver, ainda assim de pé, tal, braços cruzados. Comecei a ver e tipo, depois tive de me sentar e ver tudo porque o gajo superou-se, tal. Depois ele falou a cena da doença, que foi uma cena fodida. E tipo, a minha mãe é grande fã, ok? Grande fã. É fã daquelas que têm chapéu, ok? Chapéu oficial. E tipo, é um gajo daqui do Norte, ok? É um gajo daqui do Norte. Ele chegou a cantar no Estrelas da Meia-Noite, ok? Conjunto ali de Santo Emilião, na Póvoa de Lanhoso. E depois cantou nos Boémios, no trio Os Boémios das Taipas, ok? E depois então aí é que foi para a carreira a solo, ok? E pá, temos de respeitar o rei da country portuguesa, ok? O rei da country. E foi bom interessante porque o Daniel Oliveira perguntou-lhe porquê country. E eu pensava que é tipo a imitar brasileiros, que eu tinha esse preconceito. Porque ao início, vamos ser sinceros, a carreira dele era um bocado essa. Mas estava a fazer a cena dele, ok? Estava a fazer a cena dele. E não, ele disse que era tipo... Não sei se foi quando comprou o carro dele, ou tinha lá um carro do pai velho, ou não sei o quê, tinha uma cassete no porta-luvas, e era uma cassete de um cantor country americano. E desde aí que ele ouviu aquilo, ele... é isto que eu quero fazer. E tipo... É bué da fixe, meu. É bué da fixe. Temos de respeitar, tipo... O gajo tem muitas parecenças com a realidade, sei lá, dos nossos pais, estás a ver? Andávamos descalços, quase que passávamos fome, uma sardinha dava para 13. E esse tipo de cenas, estás a ver? E é fixe ver um dos nossos, ok? A chegar ao topo e a conseguir ter uma vida melhor, ok? E então, curti bué da entrevista dele. E, atenção... Isto foi no sábado e eu, como no último episódio estava com tanto gazão, até me esqueci de falar da Feira do Livro de Braga, ok? Que foi o que eu fui ver na sexta. E pá, eu nunca tinha ido à Feira do Livro de Braga, ok? Fui agora, mas é tal cena, pá. É tal cena. Eu tinha aproveitado aquela promoção dos 50% da WUC, ok? E então, em princípio, se o objetivo for só bater a meta do Goodreads, já tenho livros suficientes para ler até ao fim do ano, ok? Mas... há um livro que eu quero muito ler e na WUC está quase sempre esgotado, ok? E eu sabia que na 100ª página de Braga,
Acho que é assim o nome da livraria. Já o tinha visto lá. Ok, já o tinha visto lá e na altura não comprei porque eu, tenho bué de livros. Só que é tal cena, eu sei que se não o comprar, se da próxima vez que o vir, se não o comprar, vou andar sempre nesta cena de será que vai estar disponível, será que não vai? E então era esse o meu objetivo, era só comprar esse livro, ok? Ver os stands todos, mas o meu objetivo era só comprar esse livro, que é A Vista Chinesa, é o nome do livro, ok? E então, não o encontrei. Não o encontrei, no stand da 100ª página não estava. Provavelmente agora vou ter 3 opções, que é esperar que ele volte a estar disponível na UC, ir de facto à livraria 100ª página, ver se ele ainda está lá, ou então tentar a sorte na Feira do Livro no Porto, que é ali também entre os fins de agosto e meio de setembro, mais ou menos. É do 20 e qualquer cena de agosto até ao dia 11 de setembro, ou assim qualquer cena. Por isso, vai ser o meu próximo objetivo, vai ser ir lá. Mas então, acerca da Feira do Livro de Braga, eu percebi que ainda sou um bocado preconceituoso, meu. Eu percebi que ainda sou um bocado preconceituoso, porquê? Porque eu basicamente só quero livros novos, meu. Só quero livros novos, e agora, enquanto eu estava a pensar do tema para o trazer aqui, eu pensei, ok, faz sentido se for assim, tipo, livros que eu quero ler e que ainda se vendem novos, faz sentido se tiver a capacidade de comprá-los novos. Mas tipo, livros que são bué de raros e que só há versões antigas ou caralho, aí vale a pena comprar essa versão antiga do que não o ler. E então se calhar depois na Feira do Livro no Porto, se calhar vou procurar, porque há alguns que eu tenho no UC também que estão esgotados, tipo, há bué de tempo. Mas também não sei se haverá essas edições cá em Portugal, se chegaram a ser lançados cá em Portugal ou não, mas mas então uma cena que eu acho sempre interessante nestas feiras do livro é a quantidade de livros bizarros que pessoas trazem para vender. Tipo, não é livros novos, ok? São livros usados que as pessoas trazem para vender. E tipo, tinha lá um livro do recorde do Guinness 2003. E tipo, quem é que quer saber os recordes do Guinness 2003? Tinha depois aqueles do Viva Melhor, ok? E tinha lá um que era sobre como melhorar a vida sexual com o seu parceiro ou parceira. E tipo, bué da bizarro. Mas então pronto. Sexta está arrumada, vamos então para sábado. Unir outra vez os pontos e então acabo de ver o alta definição, vou tomar banho e tal. Vou então ter com a Iris, porque depois ela tinha mostrado que ia haver um concerto da Orquestra Filarmónica da Casa da Música. Acho que é. Ou é Filarmónica ou é Sinfónica e eu confundo sempre essas orquestras, por isso, estamos aí na luta. É uma das duas, ok? Também não vou confirmar, ok? Porquê é que não vou confirmar? Porque eu estou a ser boicotado, ok? Estou a ser boicotado e tipo estou a gravar com as notas no telemóvel porque as notas no PC não abrem, por isso, estamos aqui rudimentares, ok? Por isso, Mas então pronto, uma orquestra, ok? Filarmónica ou Sinfónica, já não me lembro, mas eu apostaria em Filarmónica e provavelmente em Sinfónica, mas que ia dar o concerto na Maia, ok? Nós já no ano passado tínhamos ido a um shopping em Gaia. Não sei se era Gaia Shopping, se que era, não sei. Nem sei se existe Gaia Shopping. Mas então nós tínhamos ido a esse concerto e tinha sido fixe. E desta vez era então na Maia. Então nós fomos para lá, ficámos assim num parque a descansar e tal. E depois então fomos jantar. E fomos jantar onde, meu? Fomos jantar ao Essência das Tapas. E agora vou confirmar. Ok, é a Essência das Tapas. E claro está, é a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Por isso, claro que eu estava errado. Mas então, Essência das Tapas, que aqui no Google tem 4.2 em 633 avaliações. No The Fork tem 8.8 em 2.695 votos. E no TripAdvisor tem 4 em 77 comentários. Ok, mas olha, acho que tem em 2 restaurantes, tem um na Maia e tem outro no Porto. Acho que foi isso. Mas nós então fomos ao da Maia e tipo, cenas bué da cringe a acontecer, meu. Cenas bué da cringe. Primeiro, entramos, estava bué da escuro. Ok, estava bué da escuro, porquê? Porque é aquela cena de, vamos fazer assim um ambiente mais, sei lá, não sei se o objetivo é ser romântico, só que tipo, ok, meu, pode ser romântico, mas ao menos mete uma lâmpada em todas as mesas, porque é assim, havia mesas em que tinham tipo 3 lâmpadas em cima e havia outras que não tinham lâmpadas nenhumas, e então era só estranho, mas cenas, tapas, ok. O ar-condicionado também estava bué da forte, outra cena, ok. E então depois
estávamos a ser atendidos por um funcionário que era bué da cringe, meu. Era bué da cringe porquê? Porque ele andava sempre a rondar-nos, ok? E depois era aquele cringe de querer ser bué atencioso, ok? E é a tal cena, meu. Há ali a linha ténue que separa o atencioso do para, por favor, porque estás só a ser cringe, ok? E então ele, já escolheram e nós, não, ainda não escolhemos, mais 5 minutos, se faz favor. Então ele, tipo, daqui a 2 minutos, então já escolheram, e tipo, parecia que estava bué de excitado. E eu, calma caralho, ainda não, meu, foda-se. Mas então depois lá escolhemos o menu, acho que era menu tapas top, ok? Acho que era menu tapas top, para 2 pessoas. E tipo, vinham 5 ou 6 tábuas de tapas, acho que era isso. Tipo, vinha a primeira, acho que era lulas, depois era queijo, pá, esqueci-me de como é que era o queijo, mas já, era tipo daquele derretido que tu metes em tostinhas e cenas, pá, esqueci-me como é que se chama, mas já. Depois veio folhado de alheira, já. Depois veio, está-me a faltar um, ok. E sei que o último foi em tirinhas de porco grelhado, ok? Não sei se era porco preto. Acho que era, mas pronto, se não era, é parecido. E tipo, ok, tal. Depois nós já estávamos um bocado atrasados, nem comemos sobremesa, nem nada, nem café, acho que não, nem café, porque já estávamos um bocado atrasados. E então depois vamos a pagar e o gajo, eu nem costumo dizer isto às pessoas, mas vocês realmente fizeram uma boa escolha, porque ao pedir o menu das tapas, vêm as tábuas todas e é mais barato do que se pedir as tábuas em separado. E nós, a sério, meu, se calhar foi por isso que nós escolhemos, caralho, foda-se. Mas, pá, foi um bocado cringe porque é tal cena, meu. Andava ali sempre a rondar e é tipo, calma, meu. Parece quase, é aquela sensação de tu entrares numa loja de roupa e vem sempre logo alguém. Posso ajudar? E tipo, não, pá, não podes. Nós acho que devíamos começar a fazer quando alguém nos diz, posso ajudar em alguma coisa? E nós, marque-me aqui uma consulta no psicólogo às 5 da tarde. Devíamos dizer assim uma merda aleatória, tipo... Posso ajudar? Sim, tenho consulta no dentista às 4, mas não vou poder ir. Pode ligar para cancelar, se faz favor. Eu vou-lhe dizer o número. Que é para a pessoa ficar assim sem reação. Acho que devíamos fazer isso, meu. Acho que devíamos fazer isso porque é tal cena, meu. Não podes, caralho. Porque nós ainda sabemos falar enquanto clientes, ok? E se precisarmos de ajuda, pedimos. Que é tal cena, meu. Normalmente quem precisa de ajuda tem de pedir, ok? Por isso, pá, tu que trabalhas numa loja de roupa, meu, se me vis a entrar, não me digas se eu preciso de ajuda, ok? Imaginem a pessoa a dizer, precisas de ajuda, e tipo tu preciso, acabei de perder a minha família toda num acidente de carro e preciso de uma camisa preta para ir ao funeral. Tipo, como é que a pessoa vai reagir? Estás a perceber, meu? Meu, evitem sempre o contacto com as pessoas, ok? Não perguntem se alguém precisa de ajuda. É essa a minha solução sempre, evitar sempre o contacto. Mas depois então fomos para o concerto. Acabou com Star Wars, o que foi interessante. Depois voltaram só para tocar mais uma do West Side Story e não sei se tocaram outra, mas foi fixe. E então depois, isso foi no sábado, no domingo editar o pod com Depressor de Trevas, porque estava uma merda o áudio. E depois, esta semana, foi a última semana de trabalho antes das férias, meu. Foi a última semana de trabalho antes das férias e, meu, não sei o que é que se passa, não sei se é a pressão no trabalho que aumentou, se que é, mas é a tal cena. Foi o que eu disse no pré-pod, meu. Dos últimos anos, este foi o ano em que eu trabalhei menos a nível de horas, ok? Porque é a tal cena, nem demos horas ao sábado, nem demos horas extras, nem nada. E é o ano em que eu estou mais cansado, meu. E não é só fisicamente, é também psicologicamente, meu. E eu estava a falar no pré-pod, então, que não sei se é a questão de termos 2 anos de pandemia em cima, ok? Nem termos bem férias em condições, apesar de o pessoal ir sempre a algum lado e tal, mas sei lá, como tinhas sempre de usar máscara e havia sempre restrições e tudo, não podias aproveitar a 100%, ou se é mesmo aquela cena de, caralho, finalmente vamos ter paredes de cor novamente e então vamos ter música ao vivo e tudo, meu, não sei explicar. Sei que, meu, esta semana custou de caralho a passar, ok, estava bué mole, estava bué
a pensar só na sexta-feira que chegasse rápido e finalmente chegou, ok? Finalmente chegou e agora vai ser aproveitar as férias. E depois foi interessante porque nós, na sexta, os colegas de trabalho, tínhamos combinado depois do fim do trabalho irmos beber um copo a algum lado ou assim qualquer cena. E pá, isto é só para verem a diferença de atitudes de cafés e cenas. Fomos ao as pessoas estavam a almoçar e nós, dá para comer alguma coisa? Não, estamos a almoçar. Aí aceito, ok, aí aceito porque as pessoas estavam a almoçar e tipo nós chegámos lá quase às 3, é aceitável. Fomos ao outro que tinha um bom ar-condicionado, ok, estava ali no ponto, estava incrível, nem me apetecia sair de lá. Mas então chegámos lá e a pessoa, quem faz as coisas é o meu marido e ele não está. E tipo, bro, custa assim tanto meteres um bife a grelhar e meteres esse bife grelhado dentro de um pão, meu, e fazer um prego, custa assim tanto, caralho. E sacar uns finos. Mas, então também não deu. E depois fomos ao outro. Nem foi no terceiro, porque depois fomos ao outro, ia fechar para férias. E então depois fomos ao outro, ok? À quarta tentativa lá conseguimos e olhem a diferença. Eram tipo 3 da tarde já, nós sentámos-nos e a senhora logo, é para almoçar. E nós, foda-se, devíamos ter vindo logo aqui, meu, porque olhem a diferença de atitudes, meu. Não podemos, não podemos com... É para almoçar e tipo, bro, são 3 da tarde, meu, quem é que almoça às 3 da tarde? E nós, não, é para um lanchinho. Então tal, dissemos o que é que era preciso, ela trouxe, tal. Então depois, boas férias, meu, aproveita, depois vemos aí qualquer cena. E agora, estou oficialmente de férias, ok? Estou oficialmente de férias e como disse no pré-pod, mas quem ouve pré-pod no dia de lançamento ainda pode ouvir essas dicas. Quem não ouve não vai poder ouvir, mas então, hoje há Rock in Rio, Febras, que é um festival tipo comunitário ali em Briteiros, no Concelho de Guimarães, e todo o dinheiro angariado e tudo, acho que é para a Casa do Povo de Briteiros, ou seja, cenas que se devem apoiar. E depois também há Linda Martini em Gaia, às 9h30, com entrada gratuita. Eu ao Rock in Rio Febras ainda queria ir lá dar um apoio, não sei se vai ser possível. Linda Martini em Gaia, a menos que aconteça alguma coisa, quero ir, por isso, estamos aí a aproveitar as férias ao máximo. Estamos aí. Mas antes de ir de férias, temos de falar então das polémicas da semana, ok? Polémicas da semana. E basicamente esta semana aconteceram 2 polémicas, e é tal cena, meu. Foram polémicas de Twitter, não sei se na vida real as pessoas foram afetadas com essa polémica, provavelmente não. Mas então, 2 polémicas. Uma foi as tranças da Rita Pereira, que eu não vou comentar, ok? Até porque acho que não tenho conhecimento suficiente para comentar, ok? E depois a outra foi a onda de transfobia que houve esta semana. E que podemos dizer que começou com um artigo do Ricardo Araújo Pereira foi no Expresso. Ricardo Araújo Pereira no Expresso. A comentar o projeto da ABC LGBTQIA+, que era uma parceria entre a Fox e a ILGA Portugal, acho que era. E tipo, eu aqui tenho boas questões porque é tal cena. Primeiro, acho que a campanha foi bem sucedida, pelo menos havia cenas que eu desconhecia e que, à medida que ia passando por algumas paragens, que isso acho que estava mais nas paragens de autocarro, pelo menos aqui no Norte, ia vendo definições de certas palavras, ok? E acho isso interessante. Depois, a campanha já estava aí à bué, só agora é que deu polémica. E depois, o que distingue um verdadeiro influencer ou um verdadeiro influenciador daquelas pessoas que só têm códigos da Prozis, ok? E então é aí que vamos falar, porque é tal cena. Então, o Ricardo Araújo Pereira escreveu o texto com o título A Atração Sexual que não ousa dizer o nome, e depois o subtítulo era Se o que interessa é o género e não o sexo, talvez o termo apropriado não seja homossexual, mas homogeneral. E isto foi no dia 15 de julho, ok? 15 de julho. E depois começaram a aparecer aí textos como ao caralho, a partir daí, e entre eles Zé Diogo Quintela a comparar uma mulher trans a um leite de soja, mas se calhar o ponto mais alto ou mais baixo desta avalanche de merda foi no Observador, no Contracorrente, aquele velho louco que só escreve merda e diz merda
a dizer: e que tal ser homogeneal em vez de homossexual? Ligue 910024185 e entre em direto no contracorrente. E tipo, eu acho que é assim que se resolvem as cenas, temos aqui um termo novo. Ligue para o 91 e vamos definir se é este o termo que vamos usar a partir de agora. E tipo, qual é o meu problema com este tema? Há bué ângulos para fazer a piada, ok? Há bué ângulos para fazer a piada e é a tal cena. Eu não me consegui rir com o texto do Ricardo Araújo Pereira. Provavelmente houve pessoas que acharam engraçados. Qual é o problema? O problema é, o Ricardo Araújo Pereira tem duas pessoas que o influenciam ou que ele gosta, se calhar que ele gosta, bué distintas. Uma delas é o John Cleese, um dos fundadores do Monty Python, e a outra é o Gregório do Vivier, com quem ele já fez bué de espetáculos em palco tal, e não sei o quê. E neste momento temos aquele entroncamento que tem duas saídas, ok? Uma é do John Cleese, outra é do Gregório do Vivier. E eu queria que o Ricardo Araújo Pereira virasse mais para o Gregório do Vivier e fosse tipo um gajo engraçado que continua a falar de temas atuais sem nunca perder a graça e tentando sempre sair fora da caixa, ok? E ele cada vez mais está a ir para o lado do John Cleese, que é só um velho chato que continua a ter piada apesar de falar sempre dos mesmos temas e que parece que fica parado no tempo, E eu não queria ver esse Ricardo Araújo Pereira, mas eu já me apercebi que isso vai acontecer quando toda a gente, É a mesma cena com o Mourinho, É a mesma cena que tu vês o Mourinho a ganhar a Champions com o Porto, ir para o Chelsea e derrotar o Manchester United do Sir Alex Ferguson, ir para o Inter e ganhar outra vez a Champions, e depois ir para o Real e perder totalmente o balneário, ir para o Manchester e perder totalmente o balneário, ir para o Tottenham e perder totalmente o balneário, e agora teres a réstia de esperança dele ganhar uma Conference League na Roma, estás a ver? E tipo, se calhar é isso, se calhar o Ricardo Araújo Pereira é só um novo Mourinho, ok? Temos de nos habituar a ele. Porque é tal cena, Porque a preocupação do gajo nem era se aquelas pessoas sofrem ou o caralho, esse tipo de cenas não era a gramática está mal, não faz sentido. E tipo, se a pessoa que eu odeio é nazis gramaticais, É, tu mandas uma mensagem que dá perfeitamente para perceber o sentido da mensagem e vai lá a pessoa com um asterisco corrigir. E tipo, para quê, Para quê? Não conseguiste entender a mensagem? Não é preciso ir lá com um asterisco corrigir, E o Ricardo Araújo Pereira neste tema foi só a pessoa que vai lá com um asterisco corrigir. não é homossexual, é homogeneal. E tipo, cada vez se vê mais isto no humor português, que é as pessoas nem se dão ao trabalho de procurar, novas informações acerca do tema, estás a ver? Tipo, toda a comunidade se queixa de estão a malhar outra vez nas pessoas trans, estão outra vez a ser transfóbicos, estão não sei o quê. E os humoristas, em vez de olharem para eles e dizer, será que estou a ser? Não, continuam. Não, eu faço uma piada porque eu posso. E depois, isto dá a impressão que é, lembram-se quando antes malhava sempre nos gays? E o Salvador Martinha já disse isso. Nós antes malhávamos bué nos gays, piadas de gays, piadas de não sei o que, não sei o que mais. E depois, tu vais pegar nessas piadas e quase todas envelheceram mal, ok? E agora, em vez das pessoas pensarem, será que eu quero fazer isto novamente com as pessoas trans ou quero informar-me e, mesmo estando informado, fazer piadas com isso? Não, as pessoas pensam, se funcionou com os gays, porque é que não vai funcionar com os trans? E tal, bota mais, mesmo que seja bué da básico, E isso é o que me fode mais. Nem é a cena de está a ser transfóbico, porque eu acho que ele não estava, eu acho que pelo menos o Ricardo Araújo Pereira não estava a ser transfóbico, mas é tal cena. Eu não sou uma pessoa trans, eu não passo por isso, eu não posso dizer, não estava, porque isso é outra cena, Eu, esta semana ouvi o dia de reflexão e aquilo, estava a ser demais, porque aquilo estava primeiro era pessoas brancas a dizer que o que a Rita Pereira fez não era apropriação cultural, e tipo, tu tens mesmo capacidade para dizer se era ou não, porque tu... Porque é tal cena, há pessoas que dizem, não é apropriação cultural. Pois não, Tal como
o Rei Leão roubar músicas tradicionais africanas e essas pessoas que fizeram essas músicas não ganharam nada com isso, se calhar também não é apropriação cultural. Estamos só a dar-lhe fama. Como aquela louca que roubou a camisola da Póvoa de Varzim para ganhar ela dinheiro também não é apropriação cultural. Por isso, nós não somos a comunidade que está a passar por isso, temos só de estar calados e ouvir opiniões alheias de quem realmente passa por isso, ok? Não podes dizer, não é apropriação cultural. Bates o martelo e não é. Estás a perceber? Tal como, não és uma pessoa trans, não podes. Não é transfobia. Não, meu. Deixa quem é trans ou quem é uma dessas minorias dar opiniões e tipo, depois de ouvir várias opiniões, depois de, sei lá, te informares acerca do tema, se calhar aí podes ter uma opinião concreta acerca da cena. Agora, quando só te informas por, sei lá, sites loucos ou artigos loucos em que dizem querem transformar as nossas crianças todas em trans. Pá, vamos parar, meu, que isso foi uma cena que ouvi no dia de reflexão, que é eles daqui a pouco querem educar as nossas crianças para serem todas gays ou trans. E tipo, acalma-te lá, meu, é uma minoria, meu, como é que uma minoria vai conseguir fazer isso? Mas tipo, fiquei só decepcionado com o Ricardo Araújo Pereira porque não achei nada de mais de engraçado, ok? E depois abriu a porta para que viesse uma avalanche de merda, tipo... imaginem, só nesta semana foi o artigo do Zé Diogo Quintela a dizer uma mulher trans não é uma mulher, tal como leite de soja não é leite. Veio o outro gato fedorento, o Tiago Dores, a dizer sinto-me um bocado trans tornado com esta situação, ou caralho. Tipo, meu pai da piada. Veio o louco daquele gajo louco do Saraiva que escreve para o Sol a dizer futebol feminino só existe porque é uma agenda cultural para nos obrigar a ver mulheres a jogar a bola, porque senão ninguém me queria ver aquilo. E tipo, pá. E depois veio mais algum. Veio também o Henrique Raposo falar dessa merda e tipo... Para que é que se deu o palco a isto, meu? Foi o que eu disse. Eu disse isto no grupo dos patronos, ok? E o Zé Lopes disse palavras fortes. E eu medi bem as palavras, ok? Para dizer. Mas isto é o que acontece do outro lado quando o Ventura é racista ou homofóbico ou qualquer cena na Assembleia da República. Porque ele até pode não ser racista, ok? Mas a partir do momento em que traz aquilo para o público e que as pessoas veem aquilo a passar na televisão e pensam se ele pode, porque é que eu não posso? E é a mesma cena. Alguém que leu aquilo e disse se ele pode gozar com esta comunidade, porque é que eu não posso gozar? Ok? Mesmo ele tendo sido só um nazi gramatical, que acho que foi só o que ele foi. Mas não é o meu registro preferido do Ricardo Araújo Pereira, mas já estou a ver que o objetivo de envelhecer é só desiludir-me-nos com pessoas que idolatrávamos no passado, por isso. Vamos então às recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começa então novamente com o habitat natural da música. Porquê? Primeiro porque eu já falei, os episódios estão a dar hype e tudo, mas porque o menino também está a participar nisto, ok? E o Zé Lopes há algum tempo disse-me, queres também fazer isto? Queres escolher alguns músicos tal? E eu estava um bocado reticente porque era a tal cena. Sentia-me quase a apropriar, lá está, de um projeto dele, mas pronto, foi ele que convidou, por isso... só tinha que aceitar. E então eu escolhi 10 artistas. À data de gravação já saíram 3 episódios. Eu já gravei pelo menos mais um e agora vou tentar, nos primeiros dias de férias, gravar os restantes, que assim já fica tudo do lado dele, depois ele só tem de publicar. E estou a curtir bué da cena. É assim uma cena bué da simples e rápida, mas está a dar hype até para descobrir cenas novas de artistas que vão a Paredes de Coura e eu nem sabia. Por isso recomendo. Depois... recomendo o Expresso da Manhã com um episódio de quarta-feira. Sabem que mais a linguagem nunca é neutra. Em que o Paulo Baldaia convidou a Ana Aresta, presidente da ILGA, e foi dos poucos a fazer isto, que é, estás a falar de um tema do qual não tens propriedade.
convida alguém que saiba da cena. É a mesma cena que, sei lá, estamos a falar onde é que vai ser o novo aeroporto e tu chamas alguém num café, olha, onde é que vai ser o novo aeroporto? Estás a ver? Não, meu, tens de chamar um especialista de aeroportos, ok? E então gostei da atitude dele de chamar, porque foi a única pessoa que eu via fazer isto, ok? E a tentar-se minimamente esforçar para entender a cena, ok? E então gostei do episódio. Depois acabou a mulher da casa abandonada e tipo, eu sei que já começaram a ouvir por causa da recomendação do Marco, e obrigado Marco, porque descobriste mais um podcast. E então, acabou, ok? E o que é que eu quero falar deste podcast? Quero falar do que é que se passou a seguir ao fim do podcast. Porque é tal cena, meu. Quando há estes fenómenos, há sempre pessoal louco que quer surfar na onda, ok? E eu até fiz aqui uma ligação com o que está a passar em Portugal e com a guerra na Ucrânia. E então, acabou o podcast e há uma influencer brasileira que é conhecida por salvar animais, ok? Que é a Luísa Mel. E tipo, acabou o podcast, ela, com uma ordem da polícia, o caralho, foi lá para entrar dentro da casa para ver se tinha mais algum cão a ser maltratado ou assim. E tipo, eu não quero defender alguém que já fez alguém escravo, mas a forma como tudo isto foi feito, tipo, ela a fazer um direto de quase 2 horas de estamos aqui a ver se já podemos entrar na casa abandonada, não sei o quê, depois a mandar piadinhas e o caralho. E tipo, parece que se está a montar um circo acerca de uma cena que devia ser só uma cena jornalística séria, ok? E depois está-se a juntar um circo que é só bizarro. Tipo, houve lá uma cena que eu acho que definiu muito mais o que é esta tal Luísa Mel do que outra coisa qualquer, que é, a senhora tinha lá um cão, ok? E ela então pega no cão e diz, coitadinho, está a ser maltratado, não sei o quê, vamos levá-lo. E então a mulher sai de lá louca e pega no cão novamente e diz, você não vai roubar mais este cão de mim, você já levou os outros 2, não sei o quê, não vai roubar mais este. E a cena que vem a seguir, que é a cara de nojo da Luísa Mel, do tipo, eu preciso tirar estas luvas porque ela tocou-me. E tipo, ela pode ter sido uma escravocrata do caralho, mas é um ser humano, meu. Ela acho que não tem nenhuma doença contagiosa para tu teres nojinho de, tocou-me nas luvas, preciso tocar. E tipo, aquilo tudo, aquele circo todo, depois a filmar a pessoa sem ela dar autorização de captarem a imagem dela. Porque é tal cena, meu, nem era uma televisão, estás a ver? Era só uma louca a fazer um direto. E depois ela rouba novamente o cão e sai a correr e é aplaudida cá fora, do tipo, és a nossa ídola, caralho, salvaste mais um cãozinho. E tipo, isto tudo bué da bizarro. E então o paralelo que eu queria fazer cá em Portugal, que é uma cena que eu ando ao tempo a evitar de comentar, que é, eu não sei se estão a par do fenómeno Luís Ribeiro, ok? Não sei se estão a par. Luís Ribeiro é um jornalista da Visão, ok? Que antes da guerra era só um jornalista da Visão que escrevia uns textinhos e o caralho e fazia umas piadas no Twitter. Depois da guerra, o seu maior traço de personalidade é ser casado com uma ucraniana, ok? E porquê é que isto é importante? Porque o gajo, só por ser casado com uma ucraniana, passou basicamente a falar só sobre a guerra na Ucrânia. E a ser convidado para programas para falar com propriedade só porque é casado com uma ucraniana. E tipo, até que ponto é que isto funciona assim? Isto é a mesma cena que, sei lá, há um debate sobre agricultura e tu és casado com uma agricultora e tu é que vais falar porque percebes bué da cena, mesmo nunca tendo tocado na terra, estás a perceber? E então, basicamente, isto foi ideal para ele, porquê? Porque depois começaram a sair notícias de PCP apoia a guerra. E o gajo basicamente nem fez o trabalho dele, que é investigar, a ver se aquilo é realmente verdade. E então, basicamente, elegeu como inimigo número 1 o PCP. E qual é o problema? O PCP merece críticas? Merece. O PCP apoia diretamente o Putin? Acho que de merecer críticas a PCP apoiar diretamente o Putin, acho que vai uma longa distância, ok? E se calhar um gajo que é jornalista deveria ao menos tentar encontrar a notícia e trazer só a verdade, ok? E porquê é que agora foi o ponto final? Porque o gajo basicamente pegou num tweet em que estavam a dizer que a Rita Pereira estava a fazer apropriação cultural e ele basicamente, como
todas as pessoas que são donas da razão basicamente disse, isso é mentira porque as primeiras pessoas a fazerem tranças foram pessoas, deu tipo o nome de um pintor ou caralho, tal italiano, não sei o que é tal, na Europa. E tipo, será que é esse o caminho, meu? Será que o caminho é, não, eu é que sou o dono da razão, eu é que sei, mais nem... E depois ele faz isso, ok? Alguém lhe vai lá explicar, meu, informa-te porque não é assim, e o gajo não responde. Ou seja, e ele fica sempre com a razão. E tipo, eu vi ali a ligação com esta Luísa Mel, porque é tal cena, ela basicamente só disse, não sei o quê, tipo, Robocão e não sei o quê, e tipo, bué bizarro. Depois todo o circo à volta da casa abandonada, pessoal já fez a casa abandonada no Sims, pessoal vai para lá para a casa da mulher bater à porta e o caralho, chatear a mulher, e tipo, não sei se é isto que é justiça. Não a quero defender, mas acho que todo o circo à volta é bué bizarro, e é a mesma cena que, sei lá, quando aqui houve o podcast do Fumaça, em que, por exemplo, há um segurança que admite que já matou pessoas, nós irmos à casa dessa pessoa e pedir justiça porque ele matou alguém, estás a ver? É bué da bizarro, meu. Acho que as pessoas têm de começar a separar a ficção da realidade porque senão isto vai correr mal. Depois, ainda em podcasts do tipo storytelling, saiu no Brasil mais um podcast que é o podcast Nos Armários dos Vestiários, que eu achei um nome bué da forte. E então, basicamente, este podcast vão ser 10 episódios. Já saiu metade, ok? Já saíram 5 episódios. E basicamente é sobre a homofobia e transfobia também no futebol brasileiro. Principalmente no futebol brasileiro, apesar deles entrevistarem jogadores que tipo, já jogaram no estrangeiro e tudo. E também podem falar de como foi a vida deles no futebol estrangeiro. Mas então, está muito bem feito, ok? Tanto a parte narrativa como a parte das entrevistas está bué interessante. E pá, a cena que mais me chocou foi saber que há bué claques ou torcidas, como eles dizem, de pessoas LGBT, mas essas claques por norma são proibidas de assistir os jogos de futebol masculino, meu. E então essa cena é bué da bizarra. Tipo, as claques existem, apoiam, sei lá, futebol feminino, por exemplo, que apoiam bué. No futebol masculino, se vão enquanto claque, as claques heteros e o caralho proíbem ou agridem essas pessoas. E pá, bué da bizarro. Essa foi das cenas que mais me chocou, ok? Porque é tal cena, foda-se. A sério que isto existe? E depois falou de exemplos bons de clubes que estão a tentar dar a volta a isso, como por exemplo o Bahia, que é a grande exceção em que a claque gay pode assistir como se fosse uma claque normal, ou Vasco da Gama, que também está a fazer campanhas e o caralho para incentivar a igualdade dentro do estádio. E então pronto, ainda há essa restia de esperança, mas então estamos a meio, faltam mais 5 episódios, curti de caralho e recomendo muito. Provavelmente o Marco vai recomendar no futuro e vocês vão agradecer ao Marco, mas Depois, também gostei muito do episódio desta semana do Caneca de Mamicas, ou seja, da semana passada, porque hoje sai episódio novo, mas que é o episódio Caneca de Mamicas 63, O Muro da Hipocrisia, em que falam, sei lá, dos problemas atuais, ok? De tanto políticos como, sei lá, racismo, homofobia e essas cenas, e da hipocrisia que é tipo algumas pessoas que são conservadoras, que são bué de hipócritas porque nas redes são contra o aborto, mas depois na vida pessoal já fizeram bué de abortos e o caralho. E então, gostei bué deste episódio. E depois, a última recomendação é a volta do Ciência Suja. Não sei se lembram, mas eu aqui há uns tempos tinha recomendado, que basicamente é um podcast em que fala sobre as maiores mentiras da ciência. E então voltaram com um episódio Proxalutamida, cobaias da Covid. Que basicamente esta Proxalutamida foi um daqueles remédios milagrosos que ia curar a Covid e depois percebeu-se que afinal não era muito bem assim. Mas então recomendo. Vai voltar aí com uma nova temporada. Sai de 15 em 15 dias. Depois, no livro, acabei finalmente de ler o livro do Bryan Cranston, Uma Vida de Histórias, best-seller do The New York Times. E se calhar posso ler o que diz aqui na orelha no início do livro.
porque o gajo tem uma história de vida do caralho e acho que aqui dá um bom resumo do que é que foi a vida dele. E então diz assim: Bryan Cranston, o protagonista de uma das séries mais aclamadas de sempre da história da TV, Breaking Bad, vencedor de vários Emmys e nomeado para um Oscar, é o autor deste fascinante livro de memórias, no qual conta a sua viagem pessoal e profissional. De filho abandonado pelo pai, a estrela de Hollywood, recordando as atribulações dos seus múltiplos papéis, na vida real, antes do sucesso. Distribuidor de jornais, ajudante agrícola, segurança de supermercado, conselheiro matrimonial, suspeito de homicídio, estivador, amante, marido e pai. Cranston relata também a sua evolução diante das câmaras. De ator de novela a intérprete lendário, com desempenhos premiados em séries como Seinfeld e filmes como Trumbo. E revela os bastidores do seu ofício e da fama, deixando assim um testemunho inspirador sobre como se preparou física e psicologicamente para papéis tão exigentes como o do presidente Lyndon Johnson numa peça da Broadway que lhe valeu o prémio Tony de teatro. E claro, Cranston oferece-nos os detalhes mais deliciosos do seu grande papel, explicando como mergulhou na escuridão para criar um dos desempenhos mais memoráveis do pequeno ecrã. Walter White, professor de Química no liceu que se transforma em grande barão da droga em Breaking Bad. Expondo e analisando a sua vida como poucos homens fazem, descrevendo o seu ofício como poucos atores conseguem. Cranston tem muito a dizer sobre criatividade, entrega e arte, bem como o talento inato, os desafios que este traz e a forma como treiná-lo corretamente. Mas mais do que tudo, Uma Vida de Histórias é um relato acerca da arte de viver e da dedicação àquilo que mais amamos. E tipo, o gajo teve uma vida de merda, ok, ao início. Provavelmente a expectativa dele e de quem o rodeava era que ele fosse, sei lá, só um ator de novelas que de vez em quando faz um papel ou outro numa série. E depois há um pequeno pormenor na vida dele que muda tudo, que é... Ele está a filmar um filme que ele fez com a mulher, ok? Que é o filme The Last Chance, em que acho que ele é que escreve o argumento e é que realiza. Isto em 99. E depois é convidado para participar num episódio dos Arquivos Secretos, ou X-Files. E então ele fala com a mulher do tipo, será que devo ir? Será que devo concorrer? E ela, não, tens de fazer isto. E tipo, ele tinha acabado de filmar tudo. E então foi tipo logo nos dias seguintes, ou seja, se as filmagens estivessem atrasadas, ele não poderia ter ido a este casting, ou assim, para o papel. E então ficou com um papel, e esse episódio era escrito por quem? Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad. E isto em 99, ok? Ou assim, ou início dos anos 2000. E esse mesmo Vince Gilligan, quando escreveu o piloto de Breaking Bad, disse, miúdo, és tu que eu quero para interpretar o Walter White. Quase, sei lá, 8 anos depois, ou assim. E tipo, imaginem, se o gajo diz, ei, não vou participar no X-Files porque ainda estou aqui a gravar o The Last Chance. Se calhar o gajo nunca tinha sido o Walter White. Por isso, recomendo bué. Ele fala bué da vida pessoal dele, o que é interessante, e das relações que não correram bem e tudo, da descoberta da sexualidade e tudo. Tipo, o gajo conta praticamente como é que foi a primeira vez dele, e então... achei bué da íntimo e bué da interessante o livro. Recomendo bué, principalmente para quem gosta dele como ator, quem viu Breaking Bad. É um bom livro. Tem 276 páginas, mas vale muito a pena. Depois, na música, mais uma vez só ouvi um álbum. E qual é que foi o álbum? O álbum de José Pinhal, ok? E porquê? Porque eu estava a ouvir então um episódio da semana passada em que eu falei dos José Pinhal Post-Mortem Experience, que iam estar no Sol Babila, em Paredes de Coura, e eu... acabei de ouvir o episódio, deixa pôr José Pinhal a tocar. E fui então ver no Spotify, e agora no Spotify tem lá o álbum Volume 1, e acho que agora está tudo mais bem organizado, ok? Porque antes as músicas dele já estavam no Spotify, mas eram uma espécie de fãs a fazer isso, ok? E agora não, agora tem mesmo aquele certinho de artista, ok? A página José Pinhal. E aqui o volume 1 tem músicas que antes não tinham no Spotify.
E então, isto foi lançado a 14 de janeiro de 2022, aqui no Spotify. O álbum original é de 1984. E pá, para quem gosta de música portuguesa, tem de ouvir este álbum, ok? Porque é bué de icónico. E o José Pinhal Post-Mortem Experience vão ser incríveis no Parede de Cor. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Tu És a que eu quero. Entre parênteses, tu não prendas o cabelo. Quando passas pela rua, sempre te beijam as flores só para ver a tua cara debruçada na janela. Que cara linda é a tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, és minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu. E pá, é isso. Continuem aí na luta. Quem está de férias, boas férias, miúdos. Entretanto, em agosto vai haver boas cenas, meu. Em agosto vai haver boas cenas, ó. Por exemplo, há o Lagosto, que acho que é nos primeiros dias de agosto, ali em Guimarães. Talvez vá lá dar uma perninha, não sei. Depois também há o Bons Sons, que é lá ali para o centro, em 100 soldos. Depois começa para esse couro e o Sol à Bila e o caralho. Por isso, meu, vai haver aí bué das cenas. Vai haver aí bué música ao vivo, aproveitem. E pá, façam as cenas que gostem, aproveitem as férias para descansar, para ir para a praia, para fazerem o que quiserem. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.